Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o coronavírus, essa questão aí da volta de Jesus Cristo, se tem alguma coisa a ver. Na época de Abraão, Deus tinha falado com Abraão o seguinte, que depois de 430 anos, o povo ia ser levado para Canaã, mas antes disso, o povo ia ser escravizado no Egito. A história é contada assim. Então, Abraão teve o Isaac, logo em seguida Isaac teve Jacó e Esaú, e depois, quando Jacó teve a sua família, eles foram para o Egito com José, né? A história é essa. Então, mas não vamos ater a essa história. A questão é o seguinte, quando José estava no Egito, ele disse o seguinte para o povo, ó, eu vou morrer, já era governador do Egito, e disse, eu vou morrer, mas quero que meus ossos, quando Deus visitar o nosso povo, que levem meus ossos para Canaã, e lá quero ser enterrado lá. Então, esse foi um marco, para quê? Porque o povo cresce que um dia eles iam ser visitados pelo Senhor. E isso aconteceu 430 anos depois, né? Por quê? Porque Deus tinha falado para Abraão o seguinte, que era necessário que a medida do pecado daqueles povos que estavam na Canaã completasse, né? Então tinha um tempo determinado. Então Deus fez uma medida. Quando completasse a medida do pecado daquele povo, que era muito grande, eles matavam seus próprios filhos em holocausto a deuses, né, pagãos. Então Deus falou assim, quando a medida do pecado deles chegar ao fim, então eu trarei vocês para esta terra, tirarei eles e colocarei vocês nessa terra. Então não é por acaso que Deus exterminou esse povo, entendeu? Foi porque a maldade já estava concluída no coração deles. Então vamos lá, a questão é o seguinte, então era preciso o quê? Deus despertar o povo, porque passaram-se 430 anos. Como Deus despertou o povo? Chamando Moisés, falou assim, ó, enviarei 10 pragas sobre o Egito. Para quê? Para que o povo ficasse em alerta. Qual o povo? O povo dele, né? A salvação, mesmo naquela época, era para todos, porque Deus tinha prazer, né? Não tem prazer na morte do ímpio. Então, mas praticamente quem se salvou foi só mesmo os povos de Israel. Certamente deve ter salvado algum egípcio junto, que deve ter ido com ele, partido com eles para Canaã. Mas a questão é o seguinte, Deus alertou. E o segredo é o seguinte, a 10ª praga fala o seguinte, o anjo da morte. O anjo ia passar, o povo foi avisado com antecedência, prepara o cordeiro, até que necessariamente todo o Egito se preparasse, deve ter levado algum tempo. Né? Não sabemos quanto tempo, mas levou algum tempo, então que o povo ficou sabendo que o anjo da morte ia passar, para eles se prepararem. E hoje vivemos essa mesma questão, o anjo da morte vai passar e estamos nos preparando. Mas como nos preparar? É o seguinte, como nos preparar? Prepara-se como? Buscando ao Senhor, né? Porque Jesus disse, aquele que permanecer em mim, eu permanecerei nele. Então, como nos preparar? Adianta a gente ficar dentro de casa só assistindo filmes e televisão, esperando o tempo passar, para que essa doença passe? O propósito de Deus não é esse. O propósito de Deus é ter mais filhos, né? Então, ele abriu as portas para aquele que quiser se tornar filho dele e que aceitasse a Jesus como Senhor. Então, é necessário o quê? Fazer como ladrão na cruz, se arrepender e ir a Jesus, né? Ali ele se arrependeu, foi a Jesus, falou assim, mestre, nós estamos aqui porque nós pecamos, nós merecemos, mas o Senhor nada fez, lembra-te de mim quando estiver no teu reino. E Jesus disse para ele que ele estaria com ele no reino dele, né? Então, hoje passamos por essa mesma coisa, o anjo da morte vai passar, então teremos que estar o quê? Prontos. Como estar pronto? Né? Buscando ao Senhor de todo o coração, de toda a alma, de toda a força e de todo o entendimento. Então, para você que não tem experiência com a Bíblia, eu vou te dar algumas questões aí para que você possa compreender, né? Então é o seguinte, é necessário o quê? Reunirmos, né?
ajoelharmos diante de Deus e clamarmos ao Senhor, né? E estar buscando entendimento onde? Na palavra, né? A palavra de Deus é Deus não está na terra. Deus o mandou, enviou a sua palavra não está no céu que você tem que buscar, assim diz lá em Deuteronômio. Você não tem que ir no céu, você não tem que atravessar o mar, hoje você tem a palavra dentro da sua casa. Então, o Espírito Santo, que ele que nos ensina a palavra. Então é necessário você abrir a palavra, isso é mandamento, né? Então a questão é o seguinte, é nos arrependermos dos nossos maus caminhos, né? Nós vivemos uma época em que só pensamos em nós mesmos. Aqueles que estão para trás, nós não queremos saber. Igual que essa questão, estamos aqui dentro de casa e muitos estão na rua porque não tem aonde ficar, né? Então é necessário a gente entender o seguinte, somos pecadores e necessitamos de Jesus Cristo. E como fazemos isso? É necessário que Jesus disse que onde 2 ou 3 estivesse reunido em meu nome, ali eu estarei. Então ele está, onde 2 ou 3, é necessário que você abra sua Bíblia em família e busque o Senhor, né? Ainda que você não entenda, mas abra a tua Bíblia, comece a buscar o Senhor, que o Espírito Santo nos ensinará. Então é necessário o quê? Abrir a Bíblia, em torno da palavra, ali Jesus vai estar. E é necessário confessar Jesus como Senhor. Como fazer isso? A gente, a princípio, a gente entende o seguinte, eu já aceitei Jesus desde que eu nasci, né? Isso não é verdade. Por quê? Você precisa ter um encontro com Jesus. Então é necessário que tenha 2 ou 3 reunidos para que Jesus esteja presente. E ali você testemunhar publicamente que você teve um encontro com Jesus. Então você tem que aceitar Jesus como Senhor. Se arrepender dos seus pecados publicamente e aceitar, assim como o ladrão na cruz fez. Né? Se você não sabe o que ele fez, você vai lá na internet e vê, né? No YouTube você vai encontrar esse filme que mostra sobre isso. Então é necessário se arrepender, né? E reconhecer Jesus como Senhor e obedecer, que é a questão. Jesus resumiu os mandamentos, as leis e os profetas, tudo em 2 mandamentos apenas, né? Que é amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento e o teu próximo como a ti mesmo. Isso veremos logo a seguir. Então o primeiro ponto é isso aí, aceitar Jesus como Senhor. O que é aceitar Jesus como Senhor? É não fazer mais as suas vontades, ver qual que é a vontade do Senhor para a sua vida, né? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então é necessário você buscar o Senhor. Como você vai andar no caminho correto se você não sabe qual caminho andar, né? Ir à igreja apenas não é suficiente, é necessário que você conheça a palavra e busque o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E no próximo vídeo nós falaremos sobre esse maior mandamento, né? Que quem cumprir esse mandamento terá a vida eterna, ok? Boa noite, bom dia e boa tarde.